Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos transmitindo essa escola dominical nesta manhã de domingo. Gostaríamos que você convidasse seus familiares, amigos, irmãos, para participarem conosco. Damos boas-vindas a todos aqueles que estão perto, longe. Que seja uma manhã muito proveitosa, uma manhã de estudo da palavra de Deus. E esse é o grande privilégio que nós estamos tendo nesse tempo de pandemia, em que nós não abrimos os nossos templos, mas a palavra está sendo ministrada. Nós vamos orar ao Senhor, pedir a direção, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amado Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, por esse dia que o Senhor fez, em que nós nos alegramos e nos regozijamos no Senhor. Pedimos a tua bênção para todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que haverão de ouvir a tua palavra, que eles sejam tocados, alcançados pelo teu poder. Nós entregamos esta manhã nas tuas mãos, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos lendo o livro de Judas, ou estudando a epístola de Judas. Judas, que era um dos discípulos de Jesus, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Num tempo de muitas dificuldades, nós já vimos isto. Já vimos que nos primeiros versículos, Judas nos mostra que somos chamados, amados e guardados. Vimos também que nós recebemos de Deus a misericórdia, o perdão, a paz e o amor que produz alegria. Vimos no domingo passado o propósito da carta, da epístola. O propósito é que a salvação, ela não é estática. A salvação é dinâmica, é um processo. E usamos aqui 3 figuras que o apóstolo Paulo nos mostra em suas cartas. A figura de um atleta, a figura de um soldado na luta e a figura de um lavrador. Mas aí Judas nos leva a 3 exemplos da história do Antigo Testamento, mostrando o perigo para aqueles que batalham. O versículo 5 ao verso 7, ele diz: quero, pois, lembrar-vos que, embora uma vez estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio addomicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E ele diz aí no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as sociedades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Hoje nós vamos ficar com 3 temas desses exemplos
do Antigo Testamento, a falta de fé, os autônomos que não dependem de Deus e a imoralidade. Hoje está comigo aqui o presbítero Amir, e ele vai nos auxiliar nas leituras que nós faremos durante a exposição da palavra de Deus. A falta de fé que é um grande perigo para aqueles que creem em Cristo Jesus. Jesus condena a incredulidade. E por causa de não crerem na promessa de Deus, Israel ficou no deserto, não possuíram a terra prometida. Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13, a respeito desta falta de fé. Vamos fazer esta leitura, você vai acompanhando aí, eu creio que vai estar na tela também. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles morreram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos fazeis, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Amém. Só até aí, o presbítero, eu falei até o versículo 13, mas haverá outros textos que nós vamos ler em sequência. Então, Paulo está dizendo desta falta de fé, falta de incredulidade, a incredulidade, que está também em Números, capítulo 14, no verso 29 e 30, os dois versículos de Números. Nós faremos a leitura, mas veja o grande perigo de você, Números 14, 29 a 30, de você não crer nas promessas, ou não crer em Deus. Judas faz esta advertência. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O que ele está dizendo? Que tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os que não creram. A fé é algo fundamental na vida do cristão. E nós podemos cair na incredulidade. Quando Jesus aparece aos discípulos, Tomé duvidou. E ele queria ver os sinais. Ele disse: se eu não ver os sinais em suas mãos. E Jesus aparece a ele e diz: olha aqui, Tomé, toca. E bem
retomando aqui, nós tivemos uma pequena falha, mas falando sobre a incredulidade, ela mata a nossa espiritualidade. Por isso que Jesus diz que nós temos que crer e exercitar essa fé que está em nós. Quando um homem comparece perante Jesus com seu filho, terrivelmente endemoniado, e Jesus fala para ele que ele deveria crer. E ele reconhece que a sua fé é uma fé inútil. E ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Crer nas promessas de Deus, crer em Deus, crer no Filho de Deus, aquele que morreu, ressuscitou e voltará um dia. Nossa salvação depende da fé. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é um dom que Deus nos dá. É uma busca de Deus em nossas vidas. Crer, como diz o hino, crer e observar. Tudo quanto mandar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer é fundamental para agradarmos a Deus. O texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele nos fala sobre esta fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Coloca aí o texto do Hebreus capítulo 11, o versículo 1. A fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, para agradar a Deus é preciso ter fé. Eu creio que tudo é possível. E quando eu estou precisando de fé, eu peço a Deus. A fé que nos motiva a adorar a Deus. A fé que nos leva à adoração. A fé que nos leva a uma vida mais íntima com o Senhor. Crer. E por causa da incredulidade deles, não crendo nas promessas de Deus, eles ficaram no deserto. O que Judas está dizendo é de que líderes cristãos da sua época, eles não tinham fé e eles estavam pregando um evangelho sem fé em Deus. Isto é, transformando uma graça de Deus em libertinagem. É muito complicado quando você não crê nas promessas. Sem fé, ninguém verá a Deus. Mas outro exemplo que ele nos mostra aqui é o verso 6, dizendo: e os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. De quem que ele está falando? Ele está falando dos autônomos, sem depender de Deus. E ele está falando de Satanás, o pai da mentira. Ele está falando do diabo, que produziu uma soberba e o egoísmo na vida das pessoas. Isaías, no capítulo 14, no verso 12 a 16, vai nos falar a respeito desses anjos que não guardaram o seu estado original. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva,
Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Se você olhar aí também em Ezequiel, no capítulo 28, dos versos 11 a 15, ele vai nos falar dessa estrela que cai. E Satanás veio produzir esta soberba, essa arrogância, esse egoísmo no coração do ser humano. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbuncolo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados? Tu eras querubim de guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Autônomo sem depender de Deus. Satanás queria ser um igual. A criatura querendo ser igual ao Criador. Ele foi lançado fora. E por causa dele por ter sido lançado fora, ele vem produzir a soberba, o egoísmo também no coração do homem. Todo o pecado, toda a origem do pecado, ela tem uma origem no egocentrismo, no nosso ego. E todo o pecado atinge através da soberba do nosso coração. Não dependendo de Deus, Satanás lançado fora, ele agora está atingindo todo ser humano. No capítulo 3 de Gênesis, do verso de 1 a 6, nós não vamos ler, mas vão nos mostrar aqui a questão da serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Quem era a serpente? Ela estava sendo dominada pelo diabo, por Satanás. E aí ela levanta um questionamento, Satanás levanta o questionamento, dizendo que no dia em que vocês comerem, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E de fato, eles comeram e tornaram-se conhecedores do bem que experimentaram antes da queda e do mal agora após a queda. Então toda a humanidade foi atingida por causa desses autônomos de Satanás e as suas milícias que rebelaram nos céus e foram lançados da presença do Senhor. Toda a humanidade foi atingida. A palavra de Deus nos diz que todos nós agora nascemos em pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas não somente toda a humanidade, todo o homem foi atingido, e toda a sociedade humana foi contagiada. Se você abrir aí em Gênesis capítulo 11, vamos fazer a leitura, no versículo 4 e 5, nos fala da Torre de Babel. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre,
cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Ao estrago que o diabo faz, ou está fazendo até os dias de hoje, toda a sociedade humana foi contagiada. As nações, os soberanos, absorveram. Isso está lá em Daniel. Não vamos ler, que é um texto muito longo, que Nabucodonosor está se alegrando e dizendo: olha o que eu fiz, eu construí os jardins da Babilônia, eu construí os palácios, eu construí, eu. E a palavra de Deus diz que, uma profecia de Daniel sobre a vida dele, que ele iria pastar, ele ia ficar como um animal, ele ia sair do seu poder, e depois dele ter passado esse processo terrível de alucinação, para quebrar a sua arrogância, a sua prepotência, então ele vai reconhecer a grandeza do Senhor. As nações, os soberanos, que pensaram que conquistariam tudo, um dia eles caíram, um dia eles foram destituídos. A grande Roma, um dia o seu poder acabou. Os impérios de toda a história, um dia se acaba, porque Deus está no trono, Ele é soberano. O diabo pode reger, e a gente está vendo aí o poder de Satanás em algumas nações, agindo com mão de ferro, como na China, como na Coreia do Norte, em outros países. Um dia isto vai cair, isto vai quebrar. A palavra de Deus nos diz que os impérios dominadores, eles foram possuídos pelo mal. Apocalipse capítulo 7 nos fala desses impérios que estão manifestando. Versículo 13: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E todos esses impérios destituídos pelo poder da presença do Senhor. Todos os dominadores, todos os governos. Há um livro do Tillich que nos diz cidade de Deus e cidade de Satanás. E ele faz uma comparação que a cidade de Deus é a cidade regida pelo poder de Deus, o império de Deus, que é a igreja do Senhor. A igreja que domina, a igreja que prevalece, a igreja que pode ser perseguida, mas ela continua detonando as portas do inferno, quebrando os ferrolhos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas ele trata nesse livro dos poderes que atuam em todos os países. O poder que está no executivo, no judiciário, no legislativo. Poder de Satanás. E quando nós olhamos aí os problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, não, muito antes disso. Porque Satanás é quem rege, Satanás é quem governa. Não é Supremo Tribunal hoje, não. Sempre aconteceu. Não é o executivo, era corrupto. Não, sempre aconteceu. O legislativo sempre aconteceu. Então, quando ele trata este assunto, ele vai dizer que há um poder das trevas que Satanás usa e governa, rege esses reinos e governos. Por isso que a palavra de Deus nos diz que nós temos que adorar ao Senhor e prestar a Ele
culto ao Senhor. Quando o apóstolo Pedro foi proibido de anunciar o evangelho no Império Romano, ele disse: importa, pois, obedecer a Deus do que aos homens. Quando a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno, esse mundo esquema, esse mundo político, esse mundo autoritário, esse mundo que está sendo usado pelo diabo, por Satanás, e que um dia, mais um dia, a igreja vai prevalecer quando Cristo voltar para o reino dele, para o milênio, para ficar para sempre conosco. Mas não somente esse poder atua nos poderes das trevas, dos governos, mas também nas instituições religiosas. Elas são influenciadas. Apocalipse capítulo 2, o versículo 9, nos diz assim, 2:9. Conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. João está dizendo de poder dentro da instituição religiosa, da igreja. Ah, mas isso pode acontecer, pastor? Muito, e muito. Jesus diz que nos últimos dias muitos chegarão e dirão: Senhor, no teu nome nós curamos enfermos, no teu nome nós expelimos demônios, no teu nome nós fizemos maravilhas. E Jesus lhes dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci, eu nunca tive um relacionamento com vocês. E operam nas instituições religiosas. Por isso é um perigo de você ficar correndo atrás de coisas que não estão na Bíblia, de costumes, de situações que a palavra de Deus que a palavra de Deus nos adverte. Em João capítulo 8, no verso 39 a 44, Jesus Cristo falando a respeito da sua autoridade, e também os judeus dizendo sobre Abraão. Vamos ler esse texto. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vos fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Percebe? Satanás influenciado na religião judaica, Satanás influenciando a liderança judaica, então ele toca nas instituições religiosas, influencia. Mas a igreja também de hoje, ela tem essas manifestações, é tocada por estas manifestações satânicas. Paulo escrevendo a 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 13 ao verso 15.
Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Pedro nos diz na sua epístola, em segunda carta, no capítulo 2, versículo de 1 a 3, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas próprias práticas libertinas. Por causa deles será infamados o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, e para eles o juízo é lavrado a longo tempo, não tarda. A sua destruição não dorme. Olha que coisa. Está vendo o que o diabo faz? O diabo age no coração do homem, o diabo age na sociedade, o diabo age nos governos e nos reinos, o diabo age nas instituições e o diabo age na igreja do Senhor. Esse é Satanás, que dioturnamente trabalha e que nós não podemos subestimar a sua ação e o seu poder. Eles colocam os homens para serem autônomos, que não dependem mais do Senhor. A terceira ilustração que Judas nos traz aqui é sobre a imoralidade, o versículo 7 nos diz: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que ele está dizendo? Que a imoralidade, já no capítulo 19 de Gênesis, no verso de 1 a 24, que vai nos tratar da destruição da cidade, a natureza terrena, ela precisa vencer essa imoralidade. Imoralidade que permeia, às vezes, a vida da pessoa, afeta a família e a igreja. Nós fomos chamados para sair da imoralidade. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a moralidade, a prostituição tem que ser vencida. Fazer, pois, morrer essa natureza que está dentro de nós. A imoralidade é vergonhosa a Deus. Deus não pode aceitar isto. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 5, verso de 1 a 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que um líder da igreja estava convivendo com a sua madrasta. E a igreja estava achando isso maravilhoso. Maravilhoso.
E às vezes a igreja não está levando isso com muita seriedade. Eu costumo bater muito na questão, por exemplo, de pastores, de líderes, de presbíteros, quando tem os seus divórcios, separações, ou quando cai na prostituição. Se arrependeu. Ótimo, se arrependeu. Voltou-se para Deus. Ótimo, voltou-se para Deus. Mas perdeu o privilégio que Deus lhe deu de ser um líder, de ser um pastor, de falar sobre família com autoridade, por causa da imoralidade. E hoje nós estamos tratando isso com muita naturalidade. Eu conheço um pastor em São Paulo que separou-se da esposa e foi morar com a secretária da igreja nos Estados Unidos. Voltou e fizeram um casamento. E a igreja aplaudindo. Gente, isso é vergonhoso no reino de Deus. A santidade, a imoralidade é vergonhosa. Deus não aceita isso. Está na palavra de Deus. Nós não podemos mudar essas verdades da palavra de Deus. A santidade tem que ser combatida. A santidade tem que combater a prostituição, o pecado. O pecado. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, presbítero, apenas o versículo 8, que ele nos fala a respeito da prostituição, mas o verso 8, ele vai nos trazer a esta santidade. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Paulo está dizendo no capítulo 4, de 1 a 8, que a prostituição é algo vergonhoso diante do Senhor. E ele está dizendo que o Espírito Santo é dado a nós para que nós andemos em santidade, que nós rejeitemos isto, para que nós não vivamos mais segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões da carne, combater a carne, fazer morrer a natureza terrena. Paulo diz isso em Colossenses 3, fazer morrer a natureza terrena. Então nós rejeitamos a imoralidade, porque a imoralidade, a prostituição, a devassidão, como Sodoma e Gomorra estava cometendo todo tipo de pecados, pecados da homossexualidade, do lesbianismo. Se você ler o texto lá, você vai entender isto. E que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 1, que isso é uma abominação ao Senhor, uma abominação, e que Deus os entregou às paixões infames para cometerem todo tipo de pecados, porque eles adoraram antes a criatura e não o Criador. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que Deus é o vingador de todas estas coisas. A imoralidade tem que sair do seio da igreja. Não podemos aceitar uma vida dúbia, uma vida promíscua de homens e mulheres que estão vivendo na comunidade cristã, mas se pervertendo, cometendo esses pecados. Paulo, a palavra de Deus nos diz que Deus abomina estas coisas. Abomina. Por isso que nos deu o Espírito Santo de Deus. A igreja é o lugar daqueles que são regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas a igreja também é o lugar que essas pessoas entram, não para permanecerem como estão, mas para serem transformadas. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram novas. A igreja é o lugar de trazer a santidade do Senhor, refletir a santidade do Senhor. E por essas imoralidades de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu essas cidades. Destruiu, trazendo o juízo dele
sobre estas cidades. E Judas está batendo, olha o exemplo de lá, olha o exemplo do Antigo Testamento, para que vocês não vivam agora segundo a inclinação da carne. Mas ele nos diz também no versículo 8, que, ora, estes das mesmas sortes são sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Rejeitam governos. Judas está falando dos falsos profetas que vão colocar em jogo a liderança, que vão incorrer em 3 riscos, que ele diz aí no versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Ele está dizendo que esses sonhadores alucinados, que difamam, que não respeitam a autoridades, que não respeitam aquilo que Deus instituiu para governar a igreja do Senhor. E eu começo aqui falando sobre liderança da igreja. A liderança da igreja tem que ser exemplo. A liderança da igreja tem que andar conforme os padrões da palavra de Deus. Os pastores devem ter o perfil da palavra de Deus. Porque em Hebreus capítulo 13 vai falar que eles velam pelas almas dos cristãos. Mas agora, também, que nos é chamado a esta responsabilidade, também nós temos aqueles que não respeitam a autoridade eclesiástica, aqueles que não respeitam governos, aquele que não respeita os pais que são autoridade sobre suas vidas, que você confronta a autoridade espiritual que Deus estabeleceu na sua vida, que são seus pais. Aqueles que não respeitam a autoridade de governos, que o apóstolo Paulo diz que nós temos que orar pelos governos, para que nos vá bem. Mas quando nós não respeitamos essas autoridades, nós estamos sendo influenciados pelo Satanás, pelo capeta, pelo inferno que vem sobre nossas vidas. Podemos esquecer isto. Judas está dando essa advertência de não andarmos segundo esse caminho de destruição, esse caminho de distanciamento. Eu sei o que eu penso, eu posso falar o que eu penso. Você é soberbo, você é arrogante, prepotente. E Deus te derruba um dia, como derrubou Satanás do seu lugar de adoração. Deus te derruba um dia. Não pense que você vai se dando bem, não. Há um tempo de juízo de Deus, e é esse tempo que tem que ser respeitado. Alucinadores, andando segundo as suas próprias paixões. Eu me basto, eu não preciso de igreja, eu não preciso que pastor me oriente, eu não preciso disso, não preciso daquilo. Você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus, você se basta. Mas aqueles que vêm aos pés da cruz, ao quebrado, humilhado, transformado, são aqueles que obedecem ao Senhor e andam humildemente na sua presença. Que Deus pede de nós, para que nós amemos a justiça, pratiquemos a misericórdia e andamos humildemente na presença do Senhor, é o que nos diz o profeta. Que Deus quer de nós? Nos quer quebrados diante dele. Não pensa que você é dono do mundo, que você já não depende de ninguém. E hoje essa pandemia está mostrando os poderosos se caindo,
se dobrando, se curvando, perdendo. Gente que investiu em bolsas, em outros lugares, e pôde fazer como aquele que construiu celeiros para colocar as suas colheitas, e dizendo: agora a minha alma pode comer, eu posso comer, beber, me regalar, porque os meus celeiros estão cheios. E Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que você tem em resgate? Não, Judas está dizendo: olha soberbo, olha soberano, olha seu egocêntrico, olha você que se acha, eu sou o Senhor, eu estou entronizado entre os querubins. Então ele nos traz esses erros desses homens sonhadores, que são falsos profetas, e que lançam fora, colocam fora, eles entram no jogo de liderança séria, e contaminam falsos mestres. E ele traz 3 exemplos aqui desses falsos mestres, e trazendo exemplos do Antigo Testamento. Ele vai falar de Caim que tem um culto errado, um culto que não era purificação, sacrifício, um culto que ele vai na presença de Deus, diz que o senhor tem que me aceitar, sou eu que estou oferecendo. Por que o senhor está rejeitando o meu culto? E Deus diz: Caim, por que você está com o seu semblante cerrado? Se você tivesse vindo como Abel e oferecido um culto que eu peço, não teria sido assim. E ele vai e mata seu irmão por ódio. Ódio na liturgia, ódio no culto, ódio na igreja, ódio no reino. Ele traz o exemplo de Balaão, que é a avareza, que é a imoralidade, capítulo 3, versículo 5 aí, de Colossenses, e nos vai falar a respeito disso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Que é idolatria, avareza, imoralidade. O dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser, até a hora que você tiver, porque Deus pode tirar. O que Deus pede de nós? Que nós abençoemos o reino, abençoamos a casa do Senhor, abençoamos a vida dos irmãos. E as pessoas avarentas não vão levar nada desse mundo. A palavra de Deus diz, Timóteo: nós não trouxemos nada e não vamos levar absolutamente nada. Jó diz: eu vim nu para este mundo, e nu eu partirei. Não temos nada. Então tira a avareza do seu coração. E aí ele vai usar o exemplo de Coré, a negação da autoridade de Moisés, versículo 10. Estes, porém, tudo quanto não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas, se corrompem. O exemplo da negação da autoridade de Moisés, ele quer tomar o lugar de Moisés, e só entende das coisas carnais, instinto natural. Semana que vem nós vamos continuar falando sobre Caim, sobre Balaão e sobre Coré. Outras traduções diz Corá. Mas ele que se levantou no deserto contra Moisés e ficou no deserto para sempre.
juntamente com toda a sua descendência. Irmãos, Judas é uma epístola, é uma carta para agora. O padrão de Deus para hoje. A igreja vivendo na dimensão do reino para hoje. Esse é o padrão. Esse é o padrão. Não mudou nada. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o padrão que ele estabelece. Não é viver uma vida suja, impura, desregrada, mas é viver uma vida santa, abençoada e abençoadora. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar e depois nós vamos encerrar com a bênção. Mas antes eu tenho uma palavra para você, mas eu quero orar nesta hora. Deus querido, nos faça uma igreja santa, sem defeito, sem mácula, sem ruga, mas irrepreensível na tua presença. Uma igreja realmente lavada pelo sangue do Cordeiro, remida pela cruz do Senhor. Uma igreja que adora ao Senhor na beleza da tua santidade. Uma igreja que sabe que aqui ela é peregrina, ela caminha, mas uma igreja que tem a convicção que o céu é o destino, a eternidade, a habitação para sempre com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja assim. Tira os erros do nosso meio. Repreenda os falsos líderes, os falsos mestres, que andam segundo as suas próprias paixões. Mas traz-nos sempre a advertência de andarmos curvados na tua presença, para honrar e glorificar o teu nome. Nós te pedimos isso, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. À noite nós estaremos aqui às 19 horas com culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós também temos uma campanha em nossa igreja. Uma campanha que nós estamos ajudando pessoas que estão perdendo os seus empregos, estão tendo necessidades. Uma campanha das cestas básicas. E aí na sua tela está aparecendo a conta da igreja. E nós afirmamos a você que diante de Deus, com temor e tremor, esse dinheiro é exclusivamente para comprar as cestas para serem distribuídas. Que você participe conosco desta bênção de poder dar, de poder tirar a avareza do coração e poder contribuir com aqueles que necessitam e fazem parte do reino. Que Deus te abençoe, meu amado. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, venha sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até a volta do Senhor. Maranata, o Senhor virá. Amém.